Um final feliz para o Vasco da Gama e Fernando Diniz. As partes se aproximam de um desfecho, meu amigo vascaíno, e a expectativa é que até este próximo domingo, contra o Palmeiras, no estádio Mané Garrincha, Fernando Diniz esteja na beirada de campo do Vasco da Gama. Eu vou trazer a você, torcedor vascaíno, todas as informações sobre as negociações entre o Vasco e o técnico campeão da Libertadores de 2023 e também trazer muitas outras novidades. Tem polêmica aí na mesa envolvendo 777 Partners, essa empresa que cometeu uma atrocidade no Vasco da Gama, vinha tentando na justiça recuperar as ações e tirar o presidente Pedrinho e hoje o modelo associativo do comando da SAF. E a gente tem novidades importantes a trazer aqui a vocês sobre esse julgamento que iria definir o futuro da SAF Cruz Maltina. Além disso, também uma grande polêmica envolvendo a questão de treinador. Eu vou explicar essa situação aqui a vocês, porque hoje é muito louco, mas por culpa desta atual diretoria, o Sub-20 está sem técnico, tá? Eu vou explicar essa situação. Enfim, meu amigo, teremos pela frente aqui um Boa Noite Gigante que promete, cheio de muitas informações e novidades para todos vocês. Entretanto, rapidinho aqui, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, temos o Acorda Vascão, que é o nosso primeiro vídeo, sai sempre às 7 horas da manhã em ponto, tá? Todo dia aqui no canal você terá o Acorda Vascão. Tem também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo, saindo sempre pela parte da tarde. E esse daqui, ó, que é o Boa Noite Gigante, sai por volta das 8h30 da noite. Então fique sempre muito atento, muito bem ligado, para não perder nada se tratando do nosso Cruz Maltino. Eu conto muito com você, principalmente, sabe por quê? Porque nesse momento estamos com 149.649 inscritos, ou seja, detalhes nos separam dos 150 mil. Então você aí, meu amigo vascaíno, nos ajude a chegar a esse número tão importante dos 150 mil inscritos. Para tudo que tu tá fazendo aí e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Fechado? Conto com você, hein, vascaíno. Vamos embora juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior. Bom, vamos começar aqui então com duas informações importantes sobre o nosso Cruz Maltino e duas informações que não envolvem diretamente futebol, né? A primeira é com relação a São Januário. Qual é a informação que eu tenho a trazer aqui a vocês com relação ao nosso Caldeirão, meu amigo vascaíno? A informação é que está marcada uma reunião para tratar da reforma do nosso Caldeirão de São Januário. Essa reunião está marcada para este próximo dia 16 de maio, às 11 horas da manhã, no próprio estádio de São Januário. Essa reunião será sobre a reforma, para tratar da reforma. Estarão presentes os participantes do Conselho, Guilherme Schelder, que é o secretário municipal de Esporte e Lazer, o Gustavo Guerran, que é hoje o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento, o Edson Luiz Menezes da Silva, secretário municipal de Coordenação e muitos outros participantes também estarão presentes, como por exemplo o vereador da Câmara da Cidade do Rio de Janeiro. Teremos também presente, né, o coordenador de obras da secretaria, o representante dos moradores da região de operação urbana consorciada, o Renato Brito, representando o Clube de Regatas Vasco da Gama, o Sérgio Dias, que é um engenheiro responsável pelo projeto da reforma. Então será uma reunião para alinhar tudo que for possível sobre a reforma da nossa casa, a reforma de São Januário, né? O futuro da nossa casa está sendo planejado e essa reunião marcada para esse próximo dia 16 será de suma importância para que esse projeto, enfim, saia do papel. O Vasco corre contra o tempo para que a reforma da nossa casa, do nosso Caldeirão, seja iniciada. Uma baita informação aí para animar a sua noite. A cada dia que passa, a reforma da nossa casa se
aproxime. E além disso, uma outra informação muito importante que tivemos hoje, que colocamos até na capa você, né? Eu coloquei aí na capa, é a informação relacionada a 777 Partners, porque estava marcado para esse próximo dia 7 de maio um julgamento. Esse julgamento, meu amigo, foi um julgamento pedido pela própria empresa norte-americana para julgar a liminar que hoje coloca o Vasco como grande administrador da SAF. Uma liminar que inclusive completará, salvo engano, nesse próximo dia 16 de maio, um ano. Liminar essa que colocou o Vasco, o clube, o presidente Pedrinho no comando do futebol Cruz Maltino. E o objetivo da 777 Partners com a ação iniciada, né, a ação que se foi dada entrada na justiça, era retirar o poder da SAF das mãos do Clube de Regatas Vasco da Gama e colocar o poder da SAF na mão do grupo norte-americano. Entretanto, hoje a informação é que esse julgamento ele foi retirado de pauta, meu amigo torcedor vascaíno. Agora, neste momento, ele está sem data. Então, o Vasco hoje, dia 30 de abril, não corre risco algum de perder as suas... perder a administração, né? O Clube de Regatas Vasco da Gama não tem chance de perder a administração da SAF do Vasco para a 777 Partners. Então, uma informação bem importante aí, né, para tratar nesse momento com relação ao Vasco. Cada dia que passa, Vasco e 777 ficam cada vez mais distantes e a cada dia que passa, a situação para 777 aqui no Vasco também se torna cada vez mais difícil. Não se surpreendam se o Vasco da Gama conseguir recuperar as ações, os 31% que hoje estão na mão da 777, tá, meu amigo? É um objetivo, inclusive, dessa atual diretoria, recuperar essas ações que estão nas mãos do grupo norte-americano. Vamos virar a chave, então? Vamos falar sobre Sub-20? Vamos dar uma criticada? Porque ontem eu fiz um vídeo e no vídeo eu elogiei muito o técnico Cássio Barros. Cássio Barros hoje é o técnico do Sub-17. E, é claro, não poderia ser diferente, eu tinha que elogiar. Inclusive, eu peguei um corte desse elogio e coloquei lá no canal Bastidores do Gigante Vasco. O título do corte é assim, ó. Técnico do Vasco está fazendo estrago no futebol de base. Porque o Cássio Barros, ele tem um trabalho hoje impressionante no Sub-17 do Vasco. São 14 partidas, 10 vitórias e 4 empates, nenhuma derrota, 3 sapatadas no Flamengo nos últimos 3 jogos, a classificação para a final da Copa do Brasil Sub-17. O trabalho do Cássio Barros é muito bom. E por que eu fiz questão de ontem, durante o meu vídeo, elogiar o Cássio Barros? Porque o Cássio Barros foi um técnico que veio ao Vasco através do Felipe. O Cássio Barros era um auxiliar do Felipe, trabalhou com o Felipe no Confiança do Sergipe, trabalhou com o Felipe Pedrinho durante o período em que ambos estiveram Tigres do Brasil, em 2015, salvo engano. E, além disso, Cássio Barros é um ex-lateral do Vasco e conhece tanto o Felipe quanto o Pedrinho das épocas do Vasco. Então, eu não vou dizer que o credenciou, foi isso, mas a relação que Felipe tem com Cássio Barros foi um grande influenciador para que hoje ele seja o técnico do Sub-17 do Vasco. Eu critiquei muito isso, eu não acho isso maneiro, mas ontem eu elogiei e eu queimei a minha língua, porque o trabalho dele é bom. Então, se o que motivou a chegada dele ao Vasco foi o relacionamento com o Felipe, independente se foi ou não, o trabalho hoje é bom e é digno de aplausos. É um dos melhores trabalhos dos últimos anos do Sub-17 do Vasco. E assim como aconteceu no Sub-17, no Sub-20 também. Porque o técnico do Sub-20 hoje é o Matheus Curopos. O Matheus Curopos é um ex-auxiliar do Felipe de Volta Redonda. Hoje, o Vasco ele tem no seu Sub-20 um profissional que não tem passagens boas, positivas, por grandes clubes antes de chegar ao Vasco. O que credenciou Matheus Curopos de chegar ao Sub-20 do Vasco foi a palavra do Felipe. E diferente do trabalho do Cássio Barros no Sub-17, que é bom, o trabalho do Matheus Curopos no Sub-20 é muito ruim. E o que mais revoltou foi o que aconteceu nessas últimas horas. Por quê? Diferente do que normalmente acontece num clube de futebol organizado, estruturado, o que é o normal, quando um técnico é demitido, quem entra no comando técnico da equipe é um interino.
E esse interino sempre, normalmente, é um membro da comissão permanente. Grande maioria dos clubes tem uma comissão permanente. Um exemplo mais claro, Fluminense. Quando dá algum ruim, quando um técnico é demitido, o Marcão vai para a beirada de campo. Porque o Marcão é um auxiliar da comissão permanente. O Marcão é um profissional que fica lá no Fluminense sempre, acompanha todos os treinos, para que quando um treinador for demitido, ele esteja ali preparado para assumir o comando técnico. E, acima de tudo, quando um novo treinador chegar, ele, por ter acompanhado o Fluminense sempre na beirada de campo por ser um auxiliar, consiga passar para o treinador dicas, características de atletas, pontos positivos e negativos do elenco. Para isso que serve um auxiliar. E o Vasco tem? Os auxiliares do Vasco da Gama são dois, inclusive. O ídolo do Vasco, Luizinho Quintanilha, e o filho de um grande técnico, o Sebastião Lazzaroni. O filho dele, no caso, se chama também Lazzaroni, o Bruno Lazzaroni. E aí, automaticamente, com a demissão, isso é o normal, do Carille, certo seria Bruno Lazzaroni e Luizinho Quintanilha estarem na beirada de campo. Mas, diferente do que sempre é o Vasco, quem vai para a beirada de campo é o Felipe, que é o coordenador técnico. Isso não é normal, ponto. Não quero entrar no conceito se é certo ou errado, mas é algo anormal. E o que se torna ainda mais anormal, e aí a gente entra no assunto, é que hoje o Sub-20 do Vasco foi a campo, enfrentou a equipe do Botafogo e empatou. O Sub-20 do Vasco, que é muito forte, foi com a força máxima, foi com o time titular, e diante do mau trabalho que o Matheus Kuroppi vem fazendo no Sub-20, não conseguiu a vitória sobre o Botafogo. E pior do que isso, é que se a gente olha a escalação, o técnico do Sub-20 do Vasco foi o França Júnior. França, ex-jogador também do Vasco, que chegou ao nosso Cruz Maltino para o Sub-20 com o objetivo de ser o auxiliar do Matheus Kuroppi. E aí você pergunta, Lucas, mas se o França é auxiliar, por que ele consta como técnico na escalação? Porque o técnico Matheus Kuroppi foi para o profissional, para ser o auxiliar técnico do Felipe durante essa passagem como interino. Então é de não entender absolutamente nada o que acontece hoje no Vasco. Ninguém consegue, pelo menos, me explicar essa lógica. O Vasco, ele hoje é dirigido por um coordenador técnico. E o técnico do Sub-20 é o auxiliar do coordenador técnico. E o Sub-20 é deixado de lado. E os dois auxiliares da comissão permanente, eu não sei para que servem. Assim, volto a repetir. Se der certo, eu vou ser o primeiro a colocar minha cara aqui de novo e vou elogiar como eu fiz com o Cássio Barros ontem e estou fazendo novamente agora. Mas eu tenho que reclamar, porque isso não é normal. Isso não é normal no futebol. Isso não é normal no Brasil. É algo muito estranho que, sinceramente, acontece coisas difíceis de explicar quando se tratam de Vasco da Gama. Eu acho que seria interessante uma pequena explicaçãozinha. Se tivesse oportunidade de amanhã estar em Ponta Grossa, eu perguntaria, Felipe, hoje o seu auxiliar é o Matheus Kuroppi, técnico da base, técnico do Sub-20. E ontem o Sub-20 teve uma partida, empatou, jogando mal contra o Botafogo. Por que o seu auxiliar, que é técnico do Sub-20, não estava lá no Rio? Por que esse desleixo com a base? Tenso, cara. Complicado. Coisas que, sinceramente, são muito difíceis de eu entender. Então, eu espero que o quanto antes, a gente já pula para o próximo assunto, Fernando Diniz esteja na beirada de campo, tá? Porque, pelo menos, com o Fernando Diniz na beirada de campo, essas loucuras não irão acontecer. E é isso que, pelo menos, eu espero. E o que eu trago a você, meu amigo vascaíno, para fechar esse Boa Noite Gigante é: Vasco e Fernando Diniz estão muito próximos de um desfecho. Informação nesse momento, de acordo com o jornalista André Hernan, é que tudo caminha para um final feliz. As conversas entre Vasco e Fernando Diniz estão acontecendo, não tem nada fechado ainda, mas as conversas diante da atual situação, diante do tom nas conversas, é que a situação esteja sendo encaminhada para um desfecho e venha a ser fechada em breve, tá? Há uma expectativa muito grande para que até domingo contra o Palmeiras o Vasco já tenha fechado a contratação do técnico Fernando Diniz. É o nome que a diretoria do Vasco quer, é o nome que o presidente Pedrinho quer e é o nome, acima de tudo também, que quer o Vasco da Gama. E eu acho que isso é muito importante. Além do Vasco querer o profissional também quer o Vasco da Gama.
Concorda que Fernando Diniz é a melhor opção de momento? Deixe aí a sua opinião nos comentários, meu amigo torcedor vascaíno. Eu, Lucas, nesse momento vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa quarta-feira pré-feriado. E amanhã, é claro, às 7 horas da manhã em ponto, você para pro feriado e eu não paro. Estarei aqui novamente para trazer ainda mais novidades e informações para todos vocês. Vamos, meu amigo vascaíno, curta, compartilhe, se inscreva. E como é claro, eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.